A gente conversa agora com o Rócio Barreto, que é cientista político, já está conosco aqui à disposição. Rócio, agradeço mais uma vez a sua participação, só que antes, deixa só a gente destacar então a notícia que está com uma exposição bastante privilegiada no sbtnews.com.br, é essa notícia aqui da minha amiga jornalista Larissa Arantes, que diz que a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, destacando justamente aqueles temas que eu disse agora há pouco: democracia, judiciário forte e imprensa livre. A gente vai adiantando aqui então a notícia e no segundo parágrafo tem um resumo bom do que foi então esse discurso dela, que durou mais de 40 minutos. Abre aspas. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer essa realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial. Fecha aspas. E aí agora sim a gente repercute esse discurso com o Rócio Barreto, cientista político. Rócio, a ministra acabou não surpreendendo muito, de certa forma, porque ela seguiu realmente um discurso parecido, como eu disse, dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, e a gente pode esperar, então, um Supremo que continua no combate a fake news, no combate à desinformação, no combate a ataques não só ao judiciário, mas também à democracia? Bom dia mais uma vez. Bom dia, André. Bom dia a todos. A posse da ministra mostra que ela vai seguir a mesma linha. Eu queria chamar a atenção para dois detalhes. A ministra tomou posse agora, ela não vai ficar o mandato dela completo, de 2 anos, porque ela completa 75 anos antes mesmo de completar 1 ano ou 1 ano, alguma coisa nesse sentido. E uma outra coisa que faz a gente ficar um pouco assim, até emocionado e um pouco descrente: o presidente Bolsonaro não compareceu à posse da presidente do STF. Isso ele mostra um certo desrespeito com o STF e até mesmo com as mulheres, porque a ministra Rosa Weber é a terceira mulher que assume o STF como presidente, e é um certo descaso, o que amplia ainda mais a narrativa de que o presidente não respeita mulheres no mesmo patamar que homens. Ela vai seguir uma linha semelhante ao dos outros presidentes, e também um destaque também para o reforço à democracia, como o próprio discurso dela mostrou, e acredito que ela vai fazer um trabalho de acordo com o que vem sendo feito anteriormente pelos outros presidentes. Rócio, na recente tomada de posse do Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente viu ali uma ampla presença de autoridades, né, a destacar até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, que fez críticas amplas e públicas a Alexandre de Moraes nos últimos anos. Houve também a presença de presidenciáveis como o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidentes como a Dilma Rousseff, Michel Temer, José Sarney, e essa posse agora da Rosa Weber foi mais esvaziada. Na sua avaliação, qual que é o motivo de essa posse não ter chamado tanto a atenção de autoridades, apesar de ter tido também ali a presença do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, mas se a gente for comparar com o que aconteceu com Alexandre de Moraes, foi algo bem menor, né? A gente pode fazer uma leitura em relação à posse da ministra, comparada de Alexandre de Moraes, porque dele foi no TSE em ano de eleições nacionais. Muitos candidatos queriam aproveitar o momento e comparecer. O caso dos ex-presidentes, Lula e Bolsonaro, a leitura que a gente se faz é isso, mostrando que todos gostariam que seguisse a mesma linha do raciocínio do ministro Alexandre de Moraes, que é o respeito às urnas eletrônicas, valorização da democracia como deve ser, e ao Estado de Direito. Diferentemente da ministra do STF, Rosa Weber, que é algo mais institucional.
é algo mais nacional. Então, somente os presidentes, os chefes de alguns órgãos de poderes aqui no Brasil e alguns representantes que diz respeito à área jurídica. Essa é uma leitura que a gente pode fazer da posse da ministra Rosa Weber, não ter chamado tanta atenção, tal como foi a posse do ministro Alexandre Moraes. A dele mostrava claro que as pessoas gostariam que houvesse uma democracia mais forte e que estava respeitando, principalmente após as provocações do presidente, que colocou em xeque as urnas eletrônicas e o sigilo dela com relação ao voto. Rossi, eu vou pedir para que você continue com a gente rapidamente, porque agora nós vamos ao nosso terceiro e último tema, destacando aqui a pesquisa IPEC de intenção de votos para presidente da República. Essa pesquisa já está também disponível no sbtnews.com.br, você pode acessar e ter todos os detalhes a respeito desse levantamento, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva com 46% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%. Ciro Gomes continua em terceiro lugar com 7%, Simone Tebet aparece em quarto lugar com 4% das intenções de voto. A gente vai adiantando aqui, então, para ter os detalhes dessa pesquisa que ouviu 2.512 pessoas de 6 a 12 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Então, como a gente vem destacando aqui, coloca, então, o ex-presidente Lula com 46% dos votos, ele que oscilou para cima, ganhou 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa IPEC, divulgada no dia 5 de setembro. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro com 31%, ele manteve o índice do último levantamento. Em terceiro lugar, aparece o Ciro Gomes com 7%, ele que caiu, tinha 8% no último levantamento. E ali, Simone Tebet aparecendo então com 4%, ela que teve um aumento expressivo nas intenções de voto, logo depois daquele debate que foi liderado pelo Grupo Bandeirantes e também das entrevistas no Jornal Nacional da TV Globo. Então, esse é o levantamento aqui dessa pesquisa IPEC, realizado com mais de 2.500 pessoas e que mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, com 46% em primeiro lugar nas intenções de voto. Rócio, essa pesquisa acaba trazendo também uma possibilidade que havia se afastado nos últimos tempos de decisão no primeiro turno. Como é que você avalia esses números de crescimento do Lula e a estabilidade do presidente Jair Bolsonaro? É verdade. O presidente Lula cresceu 2 pontos percentuais, o presidente Bolsonaro se manteve do mesmo modo, Ciro Gomes perdeu 1 ponto e Simone Tebet perdeu 1 ponto. A questão da gente falar 1 ponto, 2 pontos, isso aí pode estar na margem de erro. Porém, se a gente considerar os votos válidos, o presidente Bolsonaro está mantendo a sua condição de ganhar as eleições do primeiro turno já de uma forma bem mais forte. Então, a gente percebe que isso é uma possibilidade, o presidente Lula ganhar as eleições no primeiro turno. Essa pesquisa do IPEC é sempre feita, é sempre divulgada às segundas-feiras. Se no dia 19 e no dia 26 manter um resultado semelhante, a possibilidade é muito grande. A gente tem aí praticamente 20 dias para decidir essas eleições e caso o presidente Bolsonaro não melhore a sua performance, a possibilidade é muito grande. Uma outra questão que a gente pode ver nessa pesquisa é a manutenção dos números da Simone Tebet e do Ciro Gomes na condição da terceira via. A terceira via não teve condições de ir para frente e dar uma decolada com mais força. A gente percebe que isso a gente vê de acordo com o discurso do Ciro Gomes. Ciro Gomes não consegue falar de uma forma mais clara, objetiva e que as pessoas possam entendê-lo, da mesma forma que o Lula e o Bolsonaro conseguem. Apesar de públicos diferentes,
a forma deles conseguirem levar sua mensagem à população é exatamente isso. Eles entenderem o que os candidatos estão falando. O Ciro Gomes, apesar de ter um programa forte, propostas de acordo com o que seria necessário nesse momento, as pessoas não conseguem entender o que ele quer passar. E a Simone Tebet começou agora, possivelmente, em outras eleições, ela poderá se manter num patamar melhor do que está, caso insista na candidatura à presidência da República. Ela tem possibilidades de crescer um pouco mais e ela vai sair bem maior do que ela entrou nessas eleições. A terceira via acaba não surpreendendo, né, Rossio? Porque a gente realmente já tinha visto no início da campanha e até mesmo no período de pré-campanha eleitoral que os números seriam esses mesmo, em torno de 10%, 15%, somando todos os candidatos. Lembrando ainda que os demais postulantes não somaram 1% das intenções de voto cada um e por isso que eles muitas vezes acabam não sendo nem citados na divulgação ali dos resultados por meio do IPEC também. Agora, Rossio, não é surpresa, né? A terceira via não conseguiu quebrar a chamada polarização. Por quê, na sua avaliação? Olha, a gente sempre teve a questão de um candidato do centro-esquerda e um candidato do centro-direita irem para o segundo turno. A questão da terceira via se deve ao fato da população não conhecerem esse candidato, entenderem o que eles falam. Existem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Então, no Brasil, há uma dificuldade muito grande para uma campanha nacional e tentar mostrar para as pessoas e conseguir explicar para elas o que elas precisam e quais seriam as alternativas necessárias para esse projeto. Então, desse modo, a gente percebe que não há condição da terceira via se destacar enquanto insistir num projeto semelhante. Então, se elas começarem a produzir um projeto acessível para todo mundo, que seja palpável e que seja sentido pelas pessoas, aí sim elas elas conseguirão entender e crescer na intenção de voto, mostrar novos nomes, e esses nomes tem que ter um projeto que seja conhecido nacionalmente. Assim ela começa a repercutir e ganhar mais força e talvez tenha estrutura suficiente para levar uma candidatura da terceira via e conseguir disputar um segundo turno. Rócio Barreto, cientista político, que abordou anteriormente aqui a repercussão da posse da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e agora repercutiu também aqui a última pesquisa IPEC para presidente da República. Rócio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, eu quem agradeço, André. Um bom dia a todos.